Resumindo, temos que se f é uma função exponencial, ou seja, f de x é igual a elevado a x, isso significa dizer que a função derivada de f, ou f' de x, é dada como sendo a própria f de x multiplicada por uma constante f' de zero, que nada mais é do que, interpretado geometricamente, a inclinação da reta tangente à curva correspondendo ao gráfico de f no ponto onde x igual a zero. Com isso, temos um importante resultado que nos diz que se f' de zero for igual a 1, então temos a derivada f' de x coincidindo com a própria função. Ou seja, algo que não é tão comum. A derivada de uma função coincidindo com a própria função. Mas para que isso ocorra, é necessário que a derivada de f no ponto onde x igual a zero seja igual a 1. E vamos investigar qual seria a função exponencial que satisfaz tal condição. Bem, certamente não poderia ser uma função exponencial decrescente, porque a inclinação da reta tangente ao ponto de coordenadas 0 e 1 é, nesse caso, um valor negativo. Ou seja, temos que descartar a condição em que A é um número entre 0 e 1. Logo, se há uma função exponencial cuja inclinação da reta tangente é igual a 1, tal função deve ser uma função exponencial crescente, ou, em outras palavras, uma função onde f de x é igual a elevado a x, para um valor de A maior do que 1. Essa seria, então, a condição inicial para que tenhamos uma função exponencial cuja inclinação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas 0 e 1 seja igual a 1. Observemos na figura o gráfico correspondente a duas funções exponenciais distintas, ou seja, funções exponenciais de bases distintas. Para cada uma delas, que se cruzam no ponto 0, 1, a reta tangente à curva nesse ponto, para cada uma das funções exponenciais, possui inclinações distintas. Quanto mais acentuada a curva correspondente à função exponencial, maior é o valor da inclinação da reta tangente no mesmo ponto. Isso nos leva a uma constatação geométrica de que existe para alguma base A das funções exponenciais uma única função, ou seja, uma única base que satisfaz a condição de que a inclinação da reta tangente à curva, nesse ponto de coordenadas 0 e 1, seja exatamente igual a 1. E uma vez encontrada a base cuja inclinação da reta tangente seja igual a 1, no ponto de coordenadas 0 e 1, temos então uma função exponencial cuja derivada coincide com a própria função. Vamos criar algumas hipóteses na tentativa de encontrar essa base e obtermos uma função no qual a inclinação da reta tangente no ponto de abscissa 0 seja igual a 1. Comecemos pela função y igual a 2 elevado a x, ou seja, a função exponencial de base 2. Nessa função, observamos que, tomando o ponto de abscissa 1, ou seja, quando x é igual a 1, então a sua imagem correspondente, y, será igual a 2 elevado a 1 ou simplesmente 2. E tomando a reta secante à curva nesses dois pontos considerados, observe que a taxa de variação ou a inclinação dessa reta, considerando esses dois pontos, ΔY sobre ΔX, é igual a 2 menos 1 sobre 1 menos 0, que é igual a 1. Ou seja, se a inclinação dessa reta secante é igual a 1, significa dizer que a inclinação da reta tangente à curva no ponto 0, 1, que tem uma inclinação menor do que essa secante considerada, terá uma inclinação menor do que 1. Ou seja, a função y igual a 2 elevado a x não é a função que estamos buscando. Precisamos aumentar o valor da base para, consequentemente, aumentar a inclinação da reta tangente para fazer com que essa tangente tenha inclinação igual a 1. Façamos a tentativa agora para a função y igual a 3 elevado a x. Tomando agora como referência um ponto no gráfico da função de abscissa menos 1/8, a imagem correspondente será y igual a 3 elevado a menos 1/8, que é o equivalente a 1 sobre a raiz oitava de 3, que é então a ordenada desse ponto. E tomando a reta secante à curva
considerando esses dois pontos, temos a inclinação da secante, dada por ΔY sobre ΔX, que é igual a 1 menos 1 sobre a raiz oitava de 3, dividido por 1 oitavo, que é igual a 8 que multiplica 1 menos 1 sobre a raiz oitava de 3. E calculando esse valor, fazendo aproximações, temos que esse resultado é aproximadamente 1,03. E o que isso nos leva como implicação prática é que se a inclinação dessa reta secante é aproximadamente 1,03, a inclinação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas 0 e 1, que é uma inclinação maior, deve ser maior do que 1,03. E como estamos buscando uma reta de inclinação igual a 1, precisamos, por isso, descartar, então, a função y igual a 3 elevado a x. Ou seja, a função que buscamos, cuja inclinação da tangente é igual a 1, no ponto onde intercepta o eixo y, é uma função cuja base deve ser menor do que 3.